Fala, seu aluno, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, nesse segundo vídeo daremos continuidade aí aos nossos estudos relacionados às leis, né? As leis de Isaac Newton, certo? Nesse vídeo nós falaremos sobre a segunda lei de Newton, certo? Conhecida como o princípio fundamental da dinâmica, ok? Então, antes da gente iniciar a nossa aula, peço a vocês que me ajudem, né, da forma que eu estou os ajudando. Deixem o like de vocês, compartilhem o vídeo, né? Se inscrevam no canal, aperte o sininho para o YouTube entender que o canal está sendo produtivo para a vida de vocês, né? Está fazendo com que vocês cheguem aí no ápice, na zeugma, na zênite aí do conhecimento, certo? Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade aos nossos estudos aí das leis de Newton, certo? Bom, o que nos diz a segunda lei de Newton, né? Esse cara aqui, ó. Newton diz o seguinte, ó, em sua segunda lei. A segunda lei de Newton, ela estabelece que a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à resultante das forças que atuam sobre ele, certo? O que isso quer dizer? Vamos lá. Como a aceleração representa a variação de velocidade por unidade de tempo, né? A gente sabe que a aceleração ela é a variação da velocidade pela variação do tempo, né? Isso a gente sabe. Então, a segunda lei indica que as forças são os agentes que produzem as variações dessa velocidade de um corpo, certo? As forças que agem sobre o corpo, elas são as resultantes, né, que fazem com que a velocidade do corpo varie, certo? E por isso Newton concebeu a segunda lei como o princípio fundamental da dinâmica, certo? Junto com outras duas leis, né? A primeira, que a gente estudou no vídeo anterior, e a terceira lei de ação e reação, que estudaremos no vídeo posterior, certo? Esses são os fundamentos da mecânica. Qual mecânica, professor? A mecânica clássica, né? Certo? Ok, então, como que a gente poderia representar, como que nós poderíamos representar matematicamente a segunda lei? Vamos lá. Nós temos a força resultante, que eu vou chamar de FR, né? Vou colocar essa seta porque eu sei que a força, ela tem um sentido, uma direção e uma magnitude, logo é uma grandeza vetorial. Então eu coloco essa seta em cima aí da letra FR, ok? E o princípio fundamental da dinâmica nos diz que a força, ela é o produto entre a massa do corpo, né, e a aceleração, também vetorial, né? Porque a aceleração, ela tem tamanho, tem sentido, direção, ok? Bom, o que seria o FR, né? Esse FR, como nós já falamos, é nada mais que a força, de forma bem clara, né? É a força resultante, né? Resultante. Ok? É a força resultante. E qual seria a unidade no sistema internacional utilizado para essa força? Nós sabemos que a unidade no sistema internacional é o N, né? A força é representada por N. N de quê, professor? N de Newton, né? O cara que batizou como um princípio fundamental da dinâmica clássica, né? Certo? Ok. E a massa? A massa, ela é o nosso M, né?
certo? Como seria no Sistema Internacional de Medida a unidade dessa massa? Como todos já sabem, é o nosso quilograma, ok? E a aceleração, professor? Bom, a aceleração é representada por A, né? Esse A com a seta indica que é uma grandeza vetorial. Então, nós temos aí a aceleração. Certo? Ok. Agora, qual seria a unidade de medida para que a gente possa encontrar a aceleração no Sistema Internacional de Medidas? A aceleração, ela é metro por segundo ao quadrado, ok? Então, a força e a aceleração são grandezas vetoriais, né? Como a gente tem visto aqui, ó, certo? São grandezas vetoriais, ok? Por isso, elas estão representadas com essa seta aí sobre elas, que indica que essas grandezas, elas têm sentido, módulo e direção, certo? O módulo é magnitude, né? Tamanho, comprimento, o que você queira definir, certo? Então, elas são grandezas vetoriais e necessitam dessa seta para que elas fiquem totalmente definidas na hora do seu cálculo, né? Certo? Então, a segunda lei, ela fala que a massa do objeto, ela é constante, ela é uma constante de proporcionalidade da equação. Ela é a constante de proporcionalidade da equação, certo? E ela é a medida da inércia de um corpo, certo? Como assim, professor? Ela é a medida da inércia de um corpo, a massa. Vamos lá. Vamos anotar aqui, né? Ó. Colocar aqui para a gente não esquecer, certo? Ok? A massa, nosso M, é a medida da inércia, né? Ela é a medida da inércia de um corpo, ok? Ok, vou colocar aqui entre aspas para a gente grifar, né? Bom, então a massa, ela é a medida da inércia de um corpo. Dessa forma, né, se aplicarmos a mesma força em dois corpos com massas diferentes, né, o que é que vai ocorrer? Vamos lá. Vamos criar aqui dois corpos com massas diferentes, né? Eu vou ter aqui, ó, o meu corpo A, certo? Meu corpo A, vou reduzir aqui um pouco. E teremos também meu corpo B, né? Temos aqui o corpo A e o corpo B, ok? Certo. Logo, se a gente aplicar nesses corpos com massas diferentes, nitidamente percebemos que as massas são diferentes, né? Para não ocorrer dúvida, né? Vou colocar aqui um Mzão e um Mzinho aqui no corpo menor, certo? Para definir que as massas são diferentes. Então, o que é que vai ocorrer se eu aplicar uma força nessa massa maior aqui, ó? Nessa massa maior. Lembrando que as forças aplicadas sobre esse corpo é a mesma, né? A força aplicada
sobre esses dois corpos de massas diferentes é a mesma força, certo? Então, se a gente aplicar a mesma força nessas duas massas, o que é que vai ocorrer? Essa massa maior ela sofrerá uma menor aceleração. Isso é perceptível, né? Se eu tenho uma massa maior, então a minha aceleração, né, a aceleração do corpo A será menor que a aceleração do corpo B, né? E quando a gente aplica a força nesse corpo de menor massa, a gente percebe que a aceleração do corpo B será maior que a do corpo A. Ok? Então daí a gente conclui que o corpo de maior massa ele vai resistir mais às variações de velocidade. Logo, a gente diz que ele tem uma maior inércia, certo? A inércia é o quanto esse corpo está resistindo na variação da sua velocidade. Então, se a sua massa é maior, a sua inércia será maior. Ficou claro? Espero que sim. Para a gente tentar demonstrar esse fenômeno de forma mais detalhada, vamos criar aqui duas animações, né? Vamos criar aqui duas animações. Vamos lá, eu vou desenhar aqui um carrinho desse de supermercado aqui, ó. Vou tentar, né? Vou tentar criar aqui um carrinho de supermercado. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Criando aqui o nosso carrinho, nós vamos ter o seguinte, ó. Certo? Não sei se está perfeito, viu? Mas que vale a intenção, né? Vamos lá, estamos criando aqui um carrinho de supermercado, certo? Pronto, agora vamos fazer a roda, né? Fazer essas rodinhas aqui. Acho que esse é o menor tamanho, a menor área que eu tenho aí desse círculo para criar o carrinho, né? Pronto, então nós temos aqui, ó, o nosso carrinho de supermercado, certo? E esse carrinho ele tem uma certa massa, né? Uma certa massa. Ok? Então, quando a gente fala do corpo em inércia, o que é que eu estou querendo dizer? Sim, vamos criar aqui o plano horizontal, né? Então, dessa forma, o carrinho está flutuando aí no vácuo. Ok. Certo, então, o que é que a gente fala quando eu digo que um corpo tem maior ou menor inércia? Então, lembra do vídeo anterior? Para quem não assistiu, eu vou relembrar. A gente pegou uma pessoa, né? Um homem, um menino, uma mulher, aplicou uma certa força sobre um bloco, depois a gente retirou essa força e a partir do momento que o corpo saiu da mão do homem, ele começou a ganhar uma velocidade inicial, né? E essa velocidade, tendo em vista que nós não tínhamos nenhuma força de atrito, né, nem do plano, muito menos da resistência do ar, o corpo continuou em movimento até que houvesse uma força externa e parasse, né, esse bloco. Da mesma forma, nós vamos imaginar que esse corpo está em movimento. Só que
Quando a gente fala que o corpo está em inércia, significa dizer que a aceleração desse corpo é zero. Não sei se vocês conseguiram compreender, mas quando eu digo que a aceleração é igual a zero, né? Não significa que o corpo está parado. Isso é a inércia. Porque a gente falou sobre a lei da inércia, né? É a propriedade da matéria que tende a resistir na mudança do estado de movimento. Ou seja, se o corpo estiver parado ou em movimento, nós estamos falando de um corpo em inércia, certo? Então, se não temos aceleração, significa que o corpo está em inércia. A partir do momento que a gente aplica uma força e faz com que a aceleração seja diferente de zero, aí sim nós teremos uma força resultante, certo? Onde nós entraremos aí no princípio fundamental da dinâmica. Então lembre-se, quando o corpo estiver com aceleração igual a zero, não significa que o corpo está parado. Ele pode estar em uma velocidade constante, não está variando, logo não tem aceleração. Ou ele pode estar totalmente parado, certo? Então se a gente pegar aqui, ó, agora, essa mesma ideia, né, do carrinho aqui, ó, né? Essa mesma ideia do carrinho, colocar aqui, não sei se vai ficar perfeito, hein? Colocar aqui um corpo, ó. Colocar aqui um corpo. Imagine que esse homem aí está empurrando, né, o nosso carrinho. E no mesmo momento que ele empurra, o que ele está exercendo sobre o carrinho? Uma certa força, né? Certo? Então, se eu tenho uma força exercida sobre uma massa, significa que a aceleração desse corpo não será igual a zero. Será maior que zero. Ok? Quando eu digo que a aceleração é maior que zero, então nós temos aí um produto entre a massa e a aceleração, né? É a nossa força resultante, né, sobre esse corpo. Lembrando que a equação do princípio da dinâmica é força, massa e aceleração. Ok? Beleza. Tendo visto tudo isso, vamos resolver um exemplo para que a gente possa fixar esse conteúdo, certo? Então vamos lá. O meu exemplo diz o seguinte, ó. Um corpo de massa igual a 15 kg move-se com aceleração de módulo igual a 3 metros por segundo quadrado. Qual o módulo da força resultante que atua no corpo? Bom, galera, utilizando o princípio fundamental da dinâmica, a gente sabe que, se vocês quiserem resolver essa questão, dá um pause no vídeo, tenta resolver só. Se não conseguir, volta e vê a solução do problema, certo? Imaginando que vocês fizeram isso, então vamos dar continuidade aqui à nossa solução. Então, a questão quer saber a força resultante que atua nesse corpo. A gente sabe que a força resultante parte do princípio da superposição das forças, né? Se a gente fizer um somatório dessas forças ou criar um diagrama de corpo das forças que estão agindo sobre esse corpo, a gente acaba tendo uma somatória dessas forças, nos dando uma força resultante, que é o produto entre a massa e a aceleração.
certo? Então, se nós temos aqui uma massa igual a 15 kg e uma aceleração em módulo, o tamanho, né, a magnitude, a intensidade dessa aceleração, como 3 metros por segundo quadrado, então significa que a aceleração não é igual a zero. Logo, o corpo não está inércia porque existe uma força agindo sobre esse corpo, certo? Então, o módulo da força, resolvendo a nossa questão, partindo do princípio, ó, quando eu quero o módulo, eu coloco a força entre essas duas barras, que isso significa que eu tenho um valor em módulo, né? O tamanho, né? A gente tem um valor positivo, certo? E a gente acaba definindo aí como massa a aceleração também em módulo, certo? A questão nos deu a massa e nos deu a aceleração. Logo, a gente define que o módulo da força resultante desse corpo que está se movendo com aceleração de 3 metros por segundo quadrado, como as unidades de medidas estão no padrão, né, do Sistema Internacional de Medida. Então, nós temos aí 15 quilogramas, que multiplica o módulo da aceleração, que é 3 metros por segundo quadrado. E isso aqui vai nos gerar uma força resultante de 45 newtons. Ok? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Falamos sobre a segunda lei de Newton. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, tenham aprendido, né? Então, como eu pedi no início do vídeo, peço a vocês que me ajudem. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho, certo? Para que o YouTube entenda que o canal é produtivo. Vamos divulgar os canais de educação, porque assim a gente tem uma evolução social, certo? Melhorando aí a cultura do nosso país, que a gente precisa bastante. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Tenham curtido, tenham gostado. E continue no canal, se inscreva, aperte o sininho e logo em seguida será postado aí o conteúdo da terceira lei de Newton, né? Valeu, monstro, um abraço, fica com Deus, boa sorte e até mais.